Qual é o impacto, né, do narcisismo na nossa saúde mental? O interessante é que quando falamos de relacionamentos temos a tendência de acreditar que todo relacionamento saudável é igualitário, né? Ou seja, como se fosse uma balança, um período de reciprocidade. Sim, há sim essa reciprocidade, mas muitas vezes sempre tende mais para um lado do que para o outro. Por exemplo, alguma pessoa sempre se dedica demais, outra de menos. E muitas vezes a pessoa tenta cobrir essa expectativa que o outro cria dela, tentando, na verdade, por exemplo, de responder de uma maneira totalmente igualitária, para que não haja injustiça entre ambos. O interessante é que quando você se relaciona com um narcisista, ele prejudica, na verdade, a sua percepção, né, acerca dos relacionamentos. Por quê? Porque ele deseja muito e oferece menos. Ou seja, ele tem a crença de que merece muito mais. Merece atenção, merece o cuidado, merece a empatia. Enquanto que ele idealiza aquilo que ele necessita, ele na verdade não age na mesma proporção. Ele acredita que o mínimo dele é o máximo e que se você cobrar demais dele, você está o forçando. Porque é interessante, quando você entra em confronto com o narcisista, na maioria das vezes você cede para evitar o confronto. Mas cada vez que você cede a esse confronto, você está dando para ele mais poder, né? Então, o comportamento do narcisista, ele prejudica muitas vezes o bem-estar das pessoas, o seu bem-estar para com a sua mãe, para com o seu pai, para com o seu amigo, para com o seu namorado ou para com a sua namorada. Por quê? Como eu disse outrora, nós acreditamos que todos os relacionamentos devem ser recíprocos, né? E o argumento em si é verdadeiro. Mas no tocante ao narcisista, não. Ele sempre faz, na verdade, uma triangulação, né, entre você e uma pessoa que está próxima de você, seja quem for, seu pai, sua mãe ou seu namorado. Ele foge, na verdade, das responsabilidades, né? Dentro dessa triangulação, ele causa um problema que separa você da pessoa que você se relacionava e depois ele foge. Ele se resguarda, né? Ele aprecia, na verdade, aquele caos que ele cria e muitas vezes ele se isenta, ou seja, ele alimenta a sensação de que conseguiu dissipar um relacionamento e muitas vezes ele foge. Então você vê que o sentimento dele não é ambíguo, tá? Ele mostra, na verdade, um certo remorso por ter gerado tal tipo de problema, vamos dizer assim, mas o sentimento que tem nele é totalmente outro. Ele age apenas mediante uma máscara social, tá? Então ele sempre vai fugir das suas responsabilidades e a sua falta de empatia, né? Então, quando verificamos, por exemplo, assim, sobre a nossa saúde mental, deveremos saber quais são os tipos de narcisismos que existe, né? E verificar a característica de cada um. Por exemplo, tem o narcisista oculto ou dissimulado. Ele sempre vai fazer uma espécie de vítima. Tem o narcisista grandioso, que se acha melhor do que todo mundo, né? Tem o narcisista cerebral, né? Aquele que gosta de sempre deixar nas pessoas aquele resquício de dúvida. Temos um narcisismo maquiavélico, né? A pessoa que já tem uma capacidade muito mais mórbida, na verdade, de entrar nos relacionamentos e destruir tudo aquilo, né, do qual ele toca a mão. Então, existem vários pontos a considerar. Mas, assim, sobre os comportamentos narcisistas, temos que tomar cuidado quando falamos sobre comportamento narcisista. Por quê? Porque todo narcisista é dissimulado. Você não sabe o que ele faz até que você o descubra. E muitas vezes, quando você descobre, é tarde demais. Então, você tem que perceber que todo narcisista
ele trabalha de uma forma indireta, impessoal, ele é dissimulado, ele faz triangulação, ele foge das suas responsabilidades, ele não tem muita empatia, ele também, quando se vê totalmente, vamos dizer assim, enclausurado por uma determinada situação, ele vai fazer um jogo emocional, ou seja, ele nunca vai dar uma resposta lógica em detrimento aos problemas, mas sempre ele vai fazer o que? Um apelo emocional. Se você pedir para ele contar o caso realmente como aconteceu, ele vai falar acerca do seu ponto de vista. Eu percebi que, eu fiz que, eu agi desse modo, porque então você vê que o narcisista ele sempre faz o que? De vítima para poder enganar você, tá? Então é sempre interessante saber que o narcisista ele sempre é um simulado, tá? Ele é um mentiroso contumaz, ele é mitomaníaco, tem uma necessidade muito forte de aprovação, né? Ou seja, toda pessoa que fala bem de si mesma exageradamente, tudo que ele fala, por exemplo, acerca de conquista, tudo que ele fala acerca de relacionamento, tudo o que ele fala acerca de bens, você tem que desconfiar, porque sempre é de uma maneira totalmente exagerada, tá? Então tem que se tomar muito cuidado para, né, não afetar a nossa saúde mental. E quais são os pontos que deveríamos fazer acerca disso, né? Por exemplo, você sempre ficar em dúvida, questionar sempre todos os argumentos dele, porque cada vez que você o questiona, ele sempre vai entrar o quê? Em contradição. E outra coisa, cada vez que quando ele entra em contradição, ele vai ficando ansioso. E cada vez que ele fica ansioso, ele vai ficando muito mais inseguro. E quanto mais inseguro ele fica, com mais raiva ele vai ficar. Por quê? Porque você vê que você já desdobrou esses aspectos acerca do comportamento dele. E ele vê que isso não pode te controlar. Então ele é sempre sabedor das pessoas da qual que ele vai induzir para o seu rebanho. Então quando você questiona muito ele, não tem contato muito direto e estabelece o seu limite, você está colocando uma pedra, né, do qual que uma pedra ou um muro ou uma linha do qual que ele sabe que ele não deve passar dali, porque na verdade ele teme uma pessoa que tem um conhecimento. O que seria esse conhecimento? Seria a coerência, seria uma pessoa, por exemplo, que observa bem os padrões comportamentais, uma pessoa que não é totalmente reativa e uma pessoa também que não é emotiva, referente até galanteio ou até mesmo ao elogio que ele faz. Então você tem que tomar muito cuidado acerca disso, porque o narcisista ele sabe aonde mexe e ele sabe aonde coloca a mão. Quando ele vê que uma pessoa detém o conhecimento, ele sabe que está mexendo com vesperos. Então ele é totalmente seletivo, tá? Acerca das pessoas do qual que ele vai chegar, conquistar, galantear, na verdade, e mostrar essa pessoa que ele não é. Ele sempre tem vontade de mostrar aquilo que ele não é. Ele cola nele a crença de que ele é uma pessoa maravilhosa, mas na verdade ele sabe que não é, porque ele sempre vai criando personagens, tá? Para conquistar qualquer tipo de pessoas que ele vá. Por isso que ele é uma espécie de camaleão, porque ao mesmo tempo que ele é todo mundo, ele é um nada. Se vocês gostaram do vídeo que eu publiquei hoje, por gentileza, e quer comentar a sua história, entra aqui no nosso comentário, né? Entra aqui no nosso canal do YouTube e escreva a sua história e fale que tipo de história que você já teve, né? Com um tipo de um narcisista, na verdade, que tenta te convencer a qualquer preço, porque ele sempre tenta, tá? Então, se vocês gostaram do conteúdo também, dê o triplo C, né? Curta, comente e clica no nosso canal. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.